Então, bom dia, estamos gravando aí a nossa aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje, como todos sabem, é a apresentação de dados. E antes de começarmos, vamos fazer aquela chamada para que é anotado no que é acadêmico. Aqui está. Carla. Presente. Carlos. Presente. Guilherme. Presente. Henrique. Presente. Erli. Erli não veio hoje? Igor. Ele tá na sala aí. Presente. O Erli e o Igor estão na sala, é isso? Eu tô aqui. Quem falou que o Erli está na... Ah, ele está ali, né? Ele deve estar offline. Só um instantinho, por favor. Bom, Jonas. Presente. Silvio. Presente. Tiago. Presente. Vinícius. Presente. Ah, não, Victor, perdi. Pulei o Victor. Presente. E o Vitor. Vitor acho que nunca veio. Ok. E... Professor, você falou meu nome, Lucas Anderson. Tá bom. Vou anotar aqui. Lucas Anderson, é verdade. Depois do Jonas. Desculpe. Bom, aqui em apresentação de dados, pessoal, existem instrumentos que apresentam dados localmente e então eles têm algum tipo de mostrador, seja analógico, seja digital. Obviamente, o digital está na moda, e o motivo do digital estar na moda, alguém pode citar aí qual que é o grande motivo? Não? Ninguém aí é fã do digital? Bom, quando eu fazia essa pergunta, alguns respondiam assim, porque o digital ele permite uma melhor visualização, o digital permite uma maior precisão, mas não tem nada a ver. Precisão não tem nada a ver com a forma que você apresenta os dados. A forma com que você apresenta os dados, na verdade, o analógico sempre será melhor que o digital. Obviamente, eu não posso comparar um instrumento de 1% com um instrumento de 10%. Se os dois instrumentos tiverem a mesma classe de exatidão, o analógico tem uma indicação melhor e a exatidão dele vai ser melhor. Por quê? Porque o analógico é contínuo e não tem saltos. Então, se eles estiverem na mesma classe, na mesma resolução, o analógico indica visualmente que eu estou passando um pouco mais do valor medido ou ainda não cheguei no valor medido, enquanto que o digital ele arredonda para os números que ele tem capacidade de mostrar. Então, primeira coisa a guardar da aula de hoje é que instrumentos analógicos são melhores que os instrumentos digitais. Obviamente, eu não posso comparar classes diferentes, porque um instrumento de uma classe melhor que a da outra sempre será melhor. Então, é injusto a comparação. Só porque nós temos instrumentos digitais com uma classe melhor do que os analógicos, não quer dizer que os digitais sejam melhor que analógicos, simples assim. Mas por que então que os digitais são melhores que os analógicos, entre aspas? Eles são melhores, entre aspas, exatamente porque é mais fácil eu mostrar mais casas num digital do que mostrar mais casas num analógico, que tem toda aquela parte mecânica e molas e etc., que complica a nossa forma de mostrar.
Mas, por exemplo, quando eu estive fazendo um trabalho em Furnas, lá no interior de Minas, São José da Barra, o laboratório lá era o maior laboratório RBC de elétrica do país. Ele foi fechado recentemente, infelizmente. Então, ele foi sucateado e não existe mais. Aquele laboratório que era modelo para o mundo inteiro, ele era um laboratório que tinha, por exemplo, um detector de nulo. O que é um detector de nulo? Detector de nulo era um equipamento. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui que vai ficar melhor. Detector de nulo. Imagens. Bom, detector de nulo. O circuito elétrico do detector de nulo, eu já consegui uma imagem aqui. Deixe-me abrir aqui esta imagem. Aqui nós temos um pequeno artigo sobre ponte de Windson, e eu já falei que ponte de Windson a gente vai usar e muito. Professor, Sim. o senhor não está compartilhando a tela, não. Eu sei, estou fazendo isso agora. Obrigado. Sim, ok. Aqui nós temos, então, uma aplicação diferente da que eu estou falando, mas eu tenho a ponte de Windson. Um detector de nulo precisa da ponte de Windson. Então, aqui nós temos uma ponte de Windson. Esse V no meio dessa imagem, está todo mundo vendo? O mouse aparece? Não. Parece. Sim, né? Eu estou com o mouse sobre o voltímetro que está medindo uma tensão entre os terminais A e B. Essa tensão, se houver o equilíbrio da ponte de Windson, essa tensão é 0. O detector de nulo, então, ele é um voltímetro que é colocado para medir A e B. Todo mundo entendeu, então, o que é um detector de nulo? Sim. Ok. Então, o detector de nulo, ele detecta nanovolts. Vocês já devem saber que são da elétrica, né? Que um multímetro que meça nanovolts nem existe, tá? Ou seja, é um instrumento analógico que, se tiver qualquer tensãozinha, ele vai para o fundo de escala, para o lado direito ou lado esquerdo, indicando ser positivo ou negativo essa tensão que está sendo medida. Todo mundo entendeu? Uhum. E aí, você, com um potenciômetro de precisão, você ajusta o R1 ou o R2 para que a ponte gere um nulo e o detector de nulo fique centralizado, mostrando analogicamente que ele está no 0. Entendeu a precisão disso? Ele vai mostrar 0 nanovolts. Muito bem, quando você conseguir o 0 ali, ou mais próximo do 0 que você conseguir ali, a ponte de Windson estará equilibrada e você pode, então, fazer a regra da tensão 0 entre os terminais A e B e determinar a resistência do sensor e, consequentemente, se for um PT100, como é o caso aqui, se for um PT100, você, consequentemente, vai saber a temperatura com maior precisão. Todo mundo entendeu esse instrumento de medida? Sim. Então, ele é usado para calibrar, por exemplo, um PT100, calibrar, por exemplo, o resistor padrão e assim por diante. O detector de nulo é usado juntamente com ponte de Windson para encontrar o valor exato. Aqui, então, nós temos um artigo interessante. Eu vou compartilhar esse artigo para quem gosta de instrumentação e está entendendo que o nosso foco em instrumentação aqui é para engenharia, não é para técnico. Então, não é um foco de usar equipamento. Eu estou usando um foco pensando que o curso é de engenharia. Tudo bem? Então, nós vamos usar esse foco aí no entendimento como é por dentro os instrumentos de medida. Dito isso, o detector de nulo de alta precisão lá em nanovolts, ele é um instrumento analógico. Por quê? Porque ele vai indicar com maior precisão a sua necessidade ou a sua medição. Deixa eu ver se eu tenho agora aqui uma imagem de um detector de nulo de alta precisão. O equipamento que eu tinha visto lá em Furnas, ele parecia um amperímetro muito velho e feio. Só isso. Então, visualmente, o instrumento analógico ele não encanta como um instrumento digital. Então, isso também ajudou
os instrumentos a saírem do ar. Não tem nenhuma imagem desse que eu estava pensando em falar aqui, mas é uma forma de apresentar o resultado, ou seja, achei aqui uma imagem. Deixa eu ver se essa imagem é essa. Aqui, ó. Eu vou compartilhar agora uma outra tela com uma imagem. Deixa eu ver se vocês estão vendo agora a tela. Ok. Veja como é que aparece aí para vocês. Tá visível? Sim, estamos vendo. Apaixonante? Você olha esse equipamento e fala assim, não, é tudo que eu queria na minha bancada? Não, nem um pouco. Mas observe que ele tem uma escala e que o objetivo é sempre ele estar no centro. Então, eu vou ajustar os potenciômetros que eu tiver de precisão e etc e tal, décadas e etc, para que eu consiga um nulo nele. E depois, então, eu faço uso, ou seja, é medição indireta. Obviamente, a incerteza desse equipamento vai ser propagada nessa medição, mas o objetivo aqui é uma medição indireta, para te dar uma maior precisão. Aí eu venho para uma outra pergunta. Eu consigo mais precisão com medição direta ou indireta? E a resposta depende dos equipamentos, óbvio. Só que, se eu estiver com os melhores equipamentos nos dois casos, que é isso que eu tenho que analisar, a medição indireta vai me permitir modelos matemáticos de medição que vão resultar em uma incerteza de medição menor, ou seja, melhor. Quanto menor, melhor. Alguma pergunta até aqui, na comparação entre analógico e digital? Não, né? Então, o analógico, ele consegue mostrar mais informação, porque ele é contínuo. Entretanto, há uma limitação física, há uma limitação construtiva do analógico, que fez com que o digital tivesse um boom, porque a delimitação do digital é um pouco menor. Dito isso, agora nós vamos falar de mostradores, não mais analógicos, né, mas mostradores de apresentação de dados digitais. E aí, quando a gente fala em mostrador digital, a tela que eu compartilho para vocês é aquela que a gente usou na aula passada. Então, vou abrir aqui agora a simulação da aula passada. Aqui está. Para mim está dizendo que agora apareceu aí. Apareceu aí? Sim, professor, estamos vendo. Ok. Então, nós temos aqui a primeira forma de apresentar um dado de forma digital é com o display de 7 segmentos. E aí você tem que dominar o display de 7 segmentos para poder pensar em algum visualizador, ou seja, uma interface homem-máquina visual, somente visual, né? Aqui nós temos um contador, tá? Que está vindo daquele pulso que a gente havia detectado diretamente. E aqui nós temos um outro contador que foi modelado para mudar um pouco a frequência, ou seja, uma frequência baseada nesta outra entrada aqui, e ele tem aqui um conversor analógico digital, gerando aqui o digital que entra neste decodificador de binário para 7 segmentos. Obviamente, essa apresentação de dados ela está ruim, porque essa apresentação de dados ela está mostrando o binário. Eu não deveria estar mostrando o binário, eu deveria estar mostrando uma tensão. O que faltou aqui, pessoal? Alguém pode participar aí? Faltou coisas das aulas passadas. O que faltou aqui para apresentar? Porque esse número que está sendo apresentado aqui, vou dar uma pausa na simulação. Deixe-me pausar a simulação. Ó, número 6. O que representa isso? O que seria? Alguém, por favor? Vamos lá. Alguém mostrando que está mais do que participando das aulas, né? Está aprendendo. Vamos lá. Esse 6. O que representa esse 6? Alguém? Esse é o grande motivo que hoje em dia o mercado está cheio de analfabeto funcional, pessoal. Sinto muito, mas é a verdade.
as aulas vão acontecendo, as matérias vão surgindo e ninguém vai aprendendo nada. Fica todo mundo calado. Eu não sei se é com vergonha ou se é realmente essa realidade que eu estou falando do analfabetismo funcional. E aí, chega lá na frente, vai aparecer no noticiário que o Brasil está importando engenheiros. E o motivo? Porque os nossos engenheiros não são engenheiros, são técnicos. Né? Mal sabe usar o multímetro. Quem dera projetar um. Então tá certo. E você vai ter a vida que merece, com certeza. Baseado no que você planta hoje, vai colher amanhã. Dito esse desabafo que mostra que a nossa sociedade está nem lixando para as faculdades que fazem, eu vou explicar para vocês. Esse 6 que aparece aqui representa que o binário que está aqui é um 6. Vou colocar de novo ele para rodar e vou tentar pegar um número maior aqui, ó. Vou tentar uma letra aqui, só um instante. Aí, pronto, peguei um A. O que representa esse A? Esse A está representando que eu tenho um número binário aqui, que é o A, que é o 1010, ou seja, 1010. E eu tenho o A. Mas o que seria o A? O A seria, na verdade, uma proporção. Como ele é de 4 bits, ele conta de 0 a 15. Esse A é uma proporção. Ele está no 10. 10 em relação a 15. Vou usar minha calculadora para eu mostrar o resultado com precisão. Então, eu vou fazer 10 dividido por 15. Então, nós estamos no famoso 67%. 2/3 da escala. 2/3 da escala representa que essa tensão aqui, ela está a 2/3 da escala. Qual escala? A escala de referência. Qual é a referência? Aí a gente volta para o circuito analógico aqui, ou eletrônico aqui. Lembrando que a gente tem um offset de 2,5. Então, a gente deu esse offset e nós temos uma escala que vai de 0 a 5 volts. Por quê? Porque esse aqui, ele está trabalhando em 5 volts. O nosso conversor analógico para digital tem uma tensão de referência de 5 volts. O fundo de escala dele seria quase 5. Ele nunca chegará no 5. Nós já falamos sobre isso. Vai faltar uma divisão. O 15 não é o 5. É o 5 menos 1 sobre 16. Ok? 1 sobre 16 vezes o 5, claro. É tudo proporcional. Então, a escadinha desse conversor analógico digital conta até 15, porque ele tem 4 bits. Se ele tivesse 8, contaria até 256. E aí eu não estaria com o A, mas eu estaria no 2/3 do 255. Muito bem. Dito isso, é uma proporção. E para esse resultado A ser um resultado que o leigo enxerga, porque aqui A eu enxergo, eu sou engenheiro, vocês deveriam enxergar, não sei se enxergam, que é 2/3 da escala. Mas o leigo quer saber qual que é a tensão e não é qual que é a tensão em 0,5 volts da entrada que eu preparei aqui no meu condicionamento de sinal. Ele quer saber qual que é a tensão da rede instantânea, ou seja, a tensão pico que eu estou medindo nesse momento. Então, eu tenho que descontar o offset, descontar o ganho do meu amplificador quando tem um ganho, e tem um ganho. Esse ganho ele é menor que 1, é um atenuador, na verdade. Então, todo esse cálculo inverso, eu deveria tratar a partir daqui ou a partir do binário. Ou seja, eu teria que fazer uma conversão no binário para então mostrar, talvez em 2, talvez em 3 dígitos de 7 segmentos, a informação correta que o leigo quer ver. Para eu fazer isso, o que falta, pessoal, segundo as aulas anteriores? Vamos ver, agora ficou mais fácil. Um DAC? Não. Um DAC eu voltaria para o analógico e a pessoa não enxerga o fio analógico ali, a intenção. Eu tenho que mostrar para ele, eu estou no digital e estou quase no resultado, faltou pouco. O que falta? O dado, ele ainda não foi o quê? Processado. Exatamente. O dado, ele começou a ser processado, ele virou uma informação em 7 segmentos, só que essa informação aqui chegou antes. Eu tenho que pegar esse binário e fazer a conta inversa agora. Esse binário já tem o 10, que é o AA. Que é o 1010. Ele já tem o decimal 10. Eu tenho que pegar e fazer conta com esse número digital. Eu tenho que processar digitalmente esse dado. Eu tenho que fazer toda a conversão
Lembra quando eu passei o trabalho do voltímetro, que eu falei, eu queria que você simulasse todo o trabalho até mostrar o resultado de volta? Aquele exercício é o que dá o amadurecimento para entender o todo aqui. Então, eu tenho que pegar esse binário, eu tenho que desfazer o offset, porque foi a última coisa que eu fiz. Depois eu tenho que desfazer a atenuação, dando um ganho inverso de mesma proporção. Aí eu tenho um número decimal, né, ou binário, com muito mais bits do que 4, se eu quiser precisão. Com 4 bits eu vou perder casas e eu vou mostrar uma informação muito pequena e imprecisa, né, perto da realidade. Então eu teria que ter mais bits aqui, ao invés de trabalhar com 10. Mas esqueça a quantidade, porque é só aumentar o AD ali para ter mais bits, e esse simulador está limitado a 4 bits de AD. Então, eu pegaria esse binário, tiraria o offset, multiplicaria pelo valor que ele foi atenuado, ou seja, o inverso da atenuação, daria um ganho. Eu teria, então, a tensão de pico. Essa tensão de pico agora, eu iria dividir por 10, porque as pessoas enxergam em casas decimais. Então, eu iria dividir esse valor de pico, por exemplo, 220 volts, não sei, é um número. Eu iria dividir por 10, e cada casa que desse o resto, eu saberia que esse resto seria o último dígito que eu mostraria. Então, 220 dividido por 10, eu tenho um zero. Esse zero, ele vai mostrar lá, ele deu o resto zero, ele seria a última casa, e estaria no último display de 7 segmentos. Dividido por 10 de novo, eu teria o 2. Esse 2 eu colocaria lá no segundo display de 7 segmentos. E em 3 displays eu mostraria 220 sem casa decimal. Eu quero mostrar com casa decimal. Então, precisa de mais um display e mais uma divisão por 10. E assim por diante. Eu pergunto, vocês entenderam que esse processamento digital ele é muito mais fácil de ser feito com um microcontrolador do que simplesmente com eletrônica digital? Sim ou não? Sim. Ou seja, se o meu instrumento de medida ele tem um microcontrolador, eu faço contas facilmente usando a CPU. Agora, se esse circuito que eu vou entregar, esse instrumento, ele não tiver um microprocessador para processar esses dados digitais, eu vou ter um trabalhão de fazer essa conta, mas não é impossível e pode vir a ser mais barato. Pode. Com o preço dos microcontroladores e microcontroladores mínimos que eu tenho hoje, dificilmente será mais barato. Tudo bem? Por quê? Porque eu terei que ter vários circuitos, ou então eu terei que mandar fazer de fábrica um circuito específico para o nosso caso, e aí ele vai acabar podendo sair mais caro, dependendo da quantidade que eu mando fazer, já que os microcontroladores são impressos em milhares ou milhões de unidades mês. Eu quero um feedback aí, pessoal, se estão entendendo o que eu estou falando. Se está tudo bem. Sim, tá tudo bem, filho. Beleza. Então, o processamento de sinal que nós vimos na aula passada, ele precisa ser feito antes da apresentação de dados. E aqui o processamento que nós temos, ele é mínimo. Ele é mínimo. Né? E esse processamento não é satisfatório. Aqui eu tenho o valor da tensão. Eu só fiz a digitalização dele, eu não fiz mais nada. Falta muita coisa ainda. Então, para vocês terminarem esse projeto em termos de instrumentação, na hora de apresentar os dados, ele tem que estar compatível com o leigo que vai comprar o equipamento para medir. Obviamente, há instrumentos que chegam nesse momento aqui, ele não vai mais apresentar dados. Eles são chamados de transmissores. Ele vai transmitir essa informação digital ou analógica, podendo ter ou não esse componente de conversão. Ele vai transmitir para um outro dado, que é uma placa de aquisição que está no supervisório, lá na sala de controle, no ar-condicionado, etc., não no chão de fábrica. Esse transmissor, ele não necessariamente precisa ter um mostrador no local. Mas muitos transmissores, além de serem transmissores, eles têm também um mostrador no local. Muito bem. Diante disso, eu concluo a ideia que eu queria passar de apresentação de dados em display de 7 segmentos. E eu gostaria que alguém aí, na sala aí, me dissesse se compreendeu ou não. Ou seja, eu preciso saber se hoje, diante dessa explicação, você tem condições, talvez não de fazer, mas de correr atrás
Por quê? Porque são matérias que você já viu e talvez caiu no esquecimento por falta de uso. Correr atrás para fazer isso que eu só expliquei e não fiz aqui. O que é? Uma prática em que você conclua e apresente os dados de 7 segmentos aqui, seja com um microprocessador ou não. Levanta a mão quem acha que não será capaz de fazer isso, por favor. Professor, eu acho que dependeria do tempo. Não sei se eu conseguiria. Não, tempo... Não é uma... Eu não estou propondo isso como uma atividade para a próxima aula. Não é isso. Ah, tá. Eu estou querendo uma realidade. Eu quero uma consciência. Eu quero saber se eu tenho que aprofundar mais, né? Ou seja, eu tenho que correr atrás e tapar buracos de outras disciplinas, ou você considera que, apesar da deficiência, consegue buscar essa informação estudando, né? Estudante, afinal, vocês são estudantes. Eu quero saber se tem alguém aí que se diz, não, eu não faço nem a ideia de como resolver esse problema. Mesmo com a explicação falada, né? Teve uma explicação falada aqui. Com o microcontrolado, você parece que faz isso meio bem intuitivamente. Você pega a conta, nem precisa... Você faz a proporção, né? Sim. Nem aparece que está no 67% lá. Você já faz a conta. As linhas de código ocultam um pouco o que está acontecendo aqui no hardware, né? Mas então, analogicamente não conseguiria fazer. Na verdade, seria eletronicamente o correto, a expressão, né? Porque a eletrônica usada não vai ser mais a analógica, vai ser a digital, principalmente. Lá em eletrônica digital, vocês aprenderam sobre contadores, divisores, módulo N e etc. e tal. Você precisaria de todo aquele conhecimento aplicado aqui para conseguir ir fazendo essa divisão. Uma divisão de módulo N é igual a essa aqui, ó. Tá vendo esse contador que está aqui? Ele está mostrando um número aqui diferente desse número que está aqui. Esse contador, ele está pegando os pulsos de clock nessa onda quadrada que a gente gerou aqui, né? Através dessa NOT, desse encontro de NOT, a gente gerou esse pulso vermelho que aparece no gráfico. Então, vou de novo iniciar aqui a contagem. Observa que esse contador está muito mais lento, certo? O que ele está fazendo? Ele está contando uma casa além. Quanto? Ele tem um módulo 10 aqui. Se eu não me engano, isso aqui ele foi feito para ser um módulo 10. Então, ele chega no 9,0, tá vendo? Então, eu estou contando os pulsos e eu tenho que usar algum artifício dessa forma aqui para pegar esse dado digital que está de cá e ir trabalhando e dividindo ele em vários displays. Não é intuitivo, não é fácil, porque exigiria que você tivesse feito todos os exercícios propostos do TOT, que é um livro de, sei lá, quase 400 páginas, né? Então, como ninguém fez nenhum exercício do TOT, é uma hipótese que eu tenho falado, você fizeram exercício que o professor propôs, mas do TOT, vocês não fizeram nenhum exercício. Então, vocês estão deficitários na parte de traquejo, de ser capaz de resolver problemas, porque tem pouca experiência em resolver problemas. Então, você levaria uma eternidade para resolver, porque nenhum problema assim foi resolvido. Voltando agora para o microcontrolado, provavelmente o Silvio ele teve mais experiência programando o computador do que fazendo exercícios de eletrônica. Obviamente, ele é mais capaz de resolver um problema usando microcontrolador. Parece muito mais simples. Como ele mesmo disse, está escondido no código. Na verdade, não está bem explícito lá. Você coloca lá numa linguagem C, só que em uma linha você resolve todo o problema. Em uma linha. Obviamente, o que está por trás disso é um outro entendimento que um engenheiro da área de microcontroladores precisa entender. Não, aquilo lá não é só uma linha de código. Aquilo lá são várias operações que são feitas para poder chegar no resultado daquela linha de código. Então, no fritar dos ovos, a pergunta é, seja de um lado eletrônica, seja do outro microcontrolado, consegue apresentar o dado para o cliente? Sim ou não? Professor, como o senhor disse, a gente relembrando, estudando de novo, pegando com o que a gente pegou passado, daria para fazer sim. Certo. Então, o que eu estou querendo dizer isso? Vamos supor que no seu TCC
você vá fazer a medição de alguma coisa. É isso que você vai ter que fazer. E essa é a matéria que te ajuda nisso. Entendeu, Henrique? Sim, professor. Então, pode falar. Não, eu só ia complementar porque acho que eu posso falar por todo mundo aqui na turma também, que essas matérias que nós vemos no começo, como eletrônica digital e depois eletrônica analógica, pelo menos da forma que nós pegamos, que eu acredito que todo mundo pegou com os mesmos professores, também não vou citar nomes, foi muito superficial e por ser um pouco mais no começo, com aquelas matérias mais de cálculo, digo cálculo 3, variáveis complexas, eu acho que a maioria de nós, a gente dá um pouco mais de foco nessas matérias pesadas, assim, questão de... Que trancam mais disciplinas, né? Sim, cálculo 3, cálculo 2, física 3, variáveis complexas. E como os professores de eletrônica analógica, eletrônica digital, não dão um foco muito bom nessa questão da matéria mesmo em si. Ou seja, do uso, né? Do uso, eu acho que eles natural. apresentam e falam, é assim. O uso exemplo, você vai usar ao longo da vida, se Deus quiser. Sim, exatamente. Como, por exemplo, na questão de eletrônica digital, eu e alguns colegas aqui da turma que eu sei que pegaram comigo, eletrônica digital, a gente só viu portas lógicas, tabela da verdade, como fazer um contador, que foi o nosso projeto final, que a maioria das pessoas fez, um contador de 0 a 9. Uhum. E só isso aí, a gente deu um foco mais no cálculo 2. Entendi. Física 2, enfim, em eletrônica analógica a mesma coisa. Em eletrônica analógica a gente só viu amplificador operacional. Então, essa sua consciência é muito importante, viu, Henrique? Eu estou muito feliz com esse comentário, porque ele, além de me ajudar, eu hoje faço parte do NDE e hoje estamos trabalhando na nova grade, ou seja, no novo curso. Não vai ser mais esse curso, né? Nós vamos refazer a grade. Um novo PPC, adequando a nova realidade, né? E é um trabalho que nós já começamos há mais de um ano e está complicado, está difícil de arredondar. Existem pessoas que participam do NDE que são muito a favor do que já tem, que não querem fazer algo novo. O nome disso, na minha opinião, e opinião a gente não pode criticar, é uma opinião baseada na vivência, na experiência, nas coisas. A gente tem que respeitar a opinião, olhar os fatos e ter a sua própria opinião em relação à opinião do outro. Hoje em dia, então, ter opinião parece quase crime, né? Então, a minha opinião, ela diverge da maioria do NDE. Na minha opinião, tem algumas falhas nesse curso. Primeira falha, você vai ver eletrônica digital no segundo período em que a pessoa não sabe nem eletrônica, não sabe nem os componentes que existem. Está errado, entendeu? Segunda falha, você vai ver microcontroladores no terceiro período que não é pré-requisito para nada. Microcontroladores é a alma do seu curso. Por quê? Porque você fez controle e automação. Não se tem controle e automação sem microcontrolador. Então, como assim não é pré-requisito para nada? E como assim está no terceiro período antes de eletrônica? Entendeu? Sim, exatamente. Tanto que acho que foi 2 períodos, quando estava no terceiro período mesmo. Como eu fui pegar microcontroladores com o senhor, com você. Aí, acho que na primeira semana o senhor falou que teria que ter conhecimento de eletrônica analógica, de várias outras matérias. Então, eu estava no tempo, eu removi. Até hoje eu não peguei essa matéria. Porque eu queria pegar esses pré-requisitos para entender o que estava acontecendo. Entendi. Sendo que nem no segundo período eu entendi muito bem com eletrônica digital. Acho que a eletrônica analógica lá pelo 5º período, eu acho. Pois é. Então, agora eu vou falar do curso que eu fiz. O curso que eu fiz, pessoal, eu fui um aluno que eu estava visando. Meu pai, ele morava no interior de São Paulo e eu estava visando o ITA. Olha que louco. Eu queria fazer ITA. Só que eu estudava no interior. E eu não tinha noção, né? E quando eu fiz a primeira prova, a prova do ITA é antes de todas, né? Então eu fiz a prova do ITA lá por novembro. Na época era vestibular. Quando eu fiz aquela prova, eu tomei uma bomba tão grande. Eu jurava que eu estava sabendo tudo. E eu tomei uma bomba tão grande que eu parei de estudar. Exatamente. Em novembro, eu abandonei os estudos. Eu falei, não, se eu sabia e fui lá e tomei essa bomba, eu não sei nada, não adianta estudar agora, entendeu? Parei de estudar, eu abandonei os estudos, né?
E aí eu ainda passei na primeira fase na Unicamp, não fui fazer a segunda fase, que era em fevereiro, e passei na faculdade que eu fiz. Quando eu olhei a faculdade que eu passei em 2 federais, né? E eu escolhi uma delas. Na que eu escolhi, ela era 5 estrelas pelo guia do estudante, enquanto o ITA que eu estava tentando era 4. Olha só. O que quer dizer? Que o aluno formado na minha faculdade era melhor que o aluno formado no ITA. Era isso que o guia do estudante falava. E quando eu me formei, tinha a avaliação que hoje vocês chamam de ENAD. O meu colega de sala com quem eu mais estudava, Luiz Marcelo, ele tirou 96 na prova de conhecimento de engenharia. 96. Foi a maior prova nacional, porque a gente recebe a nota, né? A minha nota lá foi 7, que na verdade deveria ser 8, porque o erro que eu tive de 1 ponto foi um erro de falta de atenção. Eu sabia a questão, mas eu errei por pressa, correria e etc. Então, o meu conhecimento sempre foi em torno de 75% da engenharia. E assim que eu saí da faculdade, sabendo 75%, o que é muito, né? E a média nacional, naquela época, era 55%. Ou seja, o país aprendia engenharia elétrica 55%. A minha faculdade formava uma média de 70%. E a melhor nota saiu da minha faculdade, 96%. O que mostra que o curso estava certo. Você entende o que é isso, o curso estar certo? O curso apresenta de forma correta para que os alunos consigam aprender. É isso que eu estou querendo dizer. E lá, na nossa grade, microcontrolador estava lá no 7º, 8º período. Eletrônica digital eram 2 semestres antes. Então, se um estava no 7º, ele estava no 6º e no 5º. Depois que você já tinha visto eletrônica analógica. Depois que você via eletrônica analógica, ainda tinha mais eletrônica, que era eletrônica de potência, e tinha técnicas de pulsos, que é um tipo de eletrônica lá relacionado a transistor, com foco no transistor. Depois ainda tinha amplificadores, ou seja, você aprendia, e eu estou falando que eu estava fazendo um curso na época não existia controle e automação, mas eu estava fazendo um curso focado em controle, que era eletrônica. Ou seja, eu tive controle 1, controle 2 e etc e tal. O que eu estou querendo dizer? A grade, ela não pode chegar apresentando para você, depois você vai entender isso aqui, entendeu? Mas é assim que resolve isso. Não tem lógica, porque se você não entendeu o todo, a sua absorção do conteúdo diminui demais. Você não consegue absorver eletrônica digital num segundo período, na minha opinião, humilde opinião, baseado nessa pequena experiência que eu tive em uma faculdade que realmente me ensinou e também em 20 anos de profissão, né? Eu já estou formado há mais de 20 anos. Então, o que a gente está tentando fazer agora no NDE? Mudar isso. Vocês perderam esse bonde. Mas o feedback de vocês é muito importante para a gente poder saber, tá errado ali. Nós vamos arrumar aqui. Porque o objetivo ainda é o mesmo. Nós, professores, estamos tentando ensinar. O aluno está estudando, tentando aprender. Né? Não somos inimigos, não é aluno contra professor, ver quem que... Não tem isso. Não sei em que lugar que prega isso em algum lugar aí nos corredores, mas provavelmente é uma pessoa do mal, se está alguém pregando isso. Nenhum professor é contra o aluno e nenhum aluno deveria ser contra o professor. Obviamente, existem pessoas mais qualificadas e menos qualificadas, tanto de um lado quanto do outro, ou seja, aluno que estuda menos, aluno que estuda mais. Professor que ensina de uma forma inadequada, que não ajuda, né? E professor que está realmente tentando fazer acontecer. A gente aqui, do nosso lado, professor, às vezes está tentando acertar, errando. Aqui eu tento, às vezes, explico de um jeito, explico de outro. Não tenho feedback. Sem o feedback, pessoal, eu acho que eu estou fazendo certo. Não adianta nada o feedback ser nos corredores entre vocês, falando mal ou bem. Se a gente não está sabendo, a gente não vai melhorar aqui. E é por isso que em controle, como vocês veem bem em controle 1, existe o feedback. Se a malha está fechada e tem o feedback, nossa, a gente corrige. A gente vai corrigindo o percurso até chegar no objetivo final. Qual que é o objetivo final? Que vocês aprendam mais de 70% do curso. Por que mais de 70% do curso? Porque abaixo disso não é bom. Vai ficar faltando. Você não chega a ser um engenheiro. Abaixo de 70%, você vai ser uma pessoa que ouviu falar. Né? Quantos engenheiros vão trabalhar em outras áreas depois que formam? Né? Ou estudam e aprendem a fazer prova porque querem só um concurso e depois não sabem nem o que fazer lá no concurso.
Tem isso também. Eu quero ser perito. Perito é uma profissão boa e tem um bom concurso. Você vai analisar as coisas, o resultado, né, baseado na sua perícia. Mas o que é ser um perito? É um profundo conhecedor do assunto. Para ser um bom perito, tem que ter mais de 70%. Então, você não vai passar num concurso de perito se não tiver mais de 70%. É um dos concursos mais difíceis de passar. Porque quem está passando está acima dos 70%. Eu fiz uma prova para um concurso, um pouco antes de entrar no INFG, para o Inmetro. Só para você ter ideia, o Inmetro, a vaga que eu estava pleiteando, o salário inicial naquela época era de R$13 mil. Ou seja, todos os engenheiros estavam tentando aquele cargo. Todos os engenheiros estavam estudando para aquilo. A nota de corte era 60%, a nota de corte do concurso. Se não souber 60% da prova, você está fora. Eu tirei 78%, fiquei todo animadinho. Quando eu fui olhar, o último colocado classificado tirou 94%. Então, não vem achar que 70% é coisa boa, tá? É mediano. Mediano está dentro do medíocre, tá bom? 70% é o mínimo. Não tem como. Agora, o que falta para eu chegar lá? Foi deficitário tal disciplina? Como que corrige isso? Muito simples, o livro. Quem aí já comprou o livro do curso? Levanta a mão agora. O curso é gratuito. Você tem muitas vezes você faz um estágio, alguma coisa remunerada. Quem usou o dinheiro para comprar um celular e quem usou o dinheiro para comprar um livro? Levanta a mão quem comprou o livro. Livro bom, né? Então, ali, nós temos o Lucas, a Carla, né? Olha aí o percentual, entendeu? Agora, se você compra um livro do tipo do TOT, você não precisa de professor. Você compra o TOT, eu tenho aqui o TOT, né? Poxa, quando você compra o TOT e você lê o TOT do início ao fim e vai resolvendo os exercícios, tudo fica claro, tudo fica fácil. E depois do TOT, você compra um livro de microcontroladores, você também não precisa de professor. Você entendendo um microcontrolador, você entende a ideia de todos. Só vai mudar um pouco a linguagem, um pouco os registradores, o nome do registrador, mas a lógica, né, o pipeline, a forma que ele é construído é a mesma. Então, mas o principal em eletrônica digital é TOT. Em eletrônica analógica, Malvino. Quem comprou um livro do Malvino, né? Levanta a mão aí. Quem tem um livro do Malvino em casa? Eu tenho. Eu falava mal de eletrônica. Aí eu comprei o livro do Malvino. Eu li. E eu só li uma vez. Quando eu li uma vez, eu falei, nossa, isso aqui era tão fácil. Eu tive tanta dificuldade na faculdade. Eu comprei o livro, sabe quando? Eu comprei o livro quando eu virei professor. Olha que burrice. Eu não comprei o livro na faculdade, o do Malvino, porque eu não me interessava. Mas quando eu virei professor, uma das primeiras disciplinas que eu fui lecionar foi eletrônica analógica. E eu tive que aprender o Malvino. E quando eu comprei o livro, eu falei, nossa, que coisa fácil. Por que eu não li o livro na faculdade? Muito melhor que o meu professor de eletrônica. Muito melhor. A gente, às vezes, crucifica o professor, coitado. Ele está fazendo o máximo que ele pode. Ele tem as limitações dele. As limitações, né? No plural. Então, aqui o importante é o seguinte. Eu estou falando em apresentação de dados. Essa aula é a mais curta que tem. Nós estamos enrolando porque nós mudamos de assunto. Mas essa aula é isso aqui. Agora eu vou apresentar para vocês, só para voltar para o foco da aula, e depois a gente volta a conversar nisso se vocês tiverem interesse, né? Eu vou apresentar para vocês as outras formas. Eu mostrei os 7 segmentos. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver onde está. Aqui. Achei. Então eu vou mostrar o display que vocês mais devem ter ouvido falar. Aqui está dizendo que vai aparecer em instantes. Vamos ver. 4, 3, 2, 1. Foi? Apareceu? Não estou fazendo propaganda de loja, tá? Não estou fazendo propaganda de loja. Mas isso aqui é o quê? Um display 20 por 4. Aí, se ele fosse 16 por 2, mais simples ainda. Tudo bem? Mas a maneira de programar tanto o 16 por 2 quanto o 20 por 4 é a mesma. Tá certo? Sim ou não? E quando você compra esse display, ele tem caracteres ASCII programado nele. Mas eu não sei o que é ASCII. Lá da hora do microcontrolador, que vocês aprenderam lá em microcontrolador, terceiro período. Então, se você não sabe o que é ASCII, você vai ter uma certa dificuldade de entender aqui como que funciona a lógica de enviar o binário para ele. Você tem que enviar um binário ASCII. Eu tenho dificuldade de ASCII, binário e hexadecimal, você vai ter outra dificuldade de programar esse cara. Ou seja, se você entende bem o ASCII, o binário e o hexadecimal, quando você vai ler o datasheet deste componente aí, que é um display,
você vai falar, nossa, que fácil. E alguns deles têm essa pinagem que você está vendo aqui, vários pinos. É um barramento paralelo de dados. Você vai fazer uma comunicação paralela. Não sei o que é comunicação paralela, não sei o que é comunicação serial, fica com mais dificuldade. Outros dele tem um chip ali dentro, um DSP, que é feito para conversar de forma I2C, por exemplo. O que é I2C? É uma comunicação serial. Qual que é a vantagem? Ao invés de usar tantos pinos como você está vendo ali do seu microcontrolador, você vai usar 2, 3 pinos do microcontrolador. E você vai conseguir enviar o binário de forma serial, ao invés de enviar o binário de forma paralela. Então, este aqui é a evolução do display de 7 segmentos. Você pode fazer um instrumento e apresentar os dados em display de 7 segmentos. Você quer uma coisa um pouco mais sofisticada, você vai apresentar o resultado em um display LCD. A maioria dos CLPs, que são instrumentos de controle, utiliza LCD. Muitos inversores utilizam LCD. Alguém tem algum exemplo de aplicação de LCD em instrumento de medida? Viu algum? Sim ou não? Ninguém? O inversor tem o LCD e o 7 segmentos, alguns dele. Alguns são 7 segmentos, exatamente. Obviamente, quando tem o LCD, ele é mais caro, é mais sofisticado, ele tem mais funções e etc e tal, e pode mostrar mais coisas, tá? Além disso, agora eu vou mostrar uma evolução. Não, isso aqui é legal, mas nem chega perto. Agora, antes eu quero te mostrar um outro site aqui. Esse site que eu tenho aqui, também não é fazendo propaganda nem nada, mas é para mostrar para vocês a variedade. Deixa eu ver, tá aparecendo? Apareceu, certo? Olha a variedade. Olha a variedade de display de LCD que você encontra no mercado, tá? Eu estou em 1 de /20 páginas. E cada página tem 25 elementos. Faz a conta aí. São 500. É 500? 500. 500 LCDs diferentes, com características diferentes. Ah, mas eu não sei para que servem essas características. Se você não entende as características, como que você vai selecionar para o teu projeto? Entendeu? Essas características são informações que vocês aprenderem em eletrônica digital. Informações de tensão, de corrente, de consumo, né? De cor, né? Os LEDs, né? que são usados nele. Então, é muito interessante vocês observarem que a infinidade de componentes eletrônicos que existe hoje no mercado possibilita você criar um produto que já existe, melhor, mais barato, mais caro e com mais ou menos funções, e ele vai ter o mercado dele. Afinal de contas, quem que aí pensou que tem 500 possibilidades de display de 16:2? Quem aí pensou? Levanta a mão aí, quero saber. Não tem. Nem eu sabia até essa pesquisa. Ou seja, para que eu preciso de tanta variedade? Mas todos eles estão vendendo. Todos eles são empresas que dão lucro, senão já teria fechado. Entenderam a ideia? Então, essa variedade também mostra para vocês a variedade de possibilidades que você pode fazer no seu TCC, por exemplo. Que você pode fazer num projeto que você pode vir a empreender. Agora vamos à evolução, né? A evolução. Na época da minha faculdade, o top era ter uma HP 48. Né? E uma HP 48 vinha com essa evolução que você está vendo aí. Ou seja, nós temos agora displays gráficos em que eu posso desenhar, plotar. Né? A HP fazia a senoide, ela fazia o gráfico da carga e descarga de um capacitor. Uau, na palma da minha mão. Numa época que nem palm top prestava. Olha só, nós estamos falando da década de 90. A HP 48 já tinha esses displays gráficos. Esse display gráfico foi criado na década de 80 e eles ainda têm aí no mercado os componentes, ou seja, os instrumentos de medidas que usam um display gráfico desse são sofisticados. A comunicação de um display gráfico desse é mais complexa, normalmente serial, em que o microcontrolador vai dizer qual pixel tem que acender em qual lugar. E aí tem que ver a matriz de pixels, tem que entender aquela parte de processamento de imagem, porque isso aqui é uma imagem. É um pixel, é uma matriz. Como que você vai desenhar alguma coisa? Como você vai desenhar o logotipo de uma empresa que você está vendendo, que você está atendendo, e aí fazendo a automação, ok? Quem aí já usou essa interface gráfica
já comprou uma dessa para colocar em uso? Levanta a mão. Em algum projetinho que resolveu fazer ao longo do curso? Ninguém. Né? E eu sou uma pessoa que também levantou a mão aqui. Apesar de eu ter trabalhado no desenvolvimento, nenhum projeto surgiu a necessidade de um gráfico. Eu só trabalhei com LCD comum. Por que isso? Porque era o foco da empresa. A empresa não estava com modo gráfico. Provavelmente hoje, eu saí dessa empresa já tem mais de 15 anos. Provavelmente hoje essa empresa ela já tem alguma coisa gráfica, porque evoluiu, tá? Então agora, se eu estivesse trabalhando lá ainda, né, o colega meu que está lá ainda até hoje, provavelmente ele teve que estudar e fazer essa comunicação gráfica aqui. Mas, se eu tenho uma bagagem, se eu sei ler datasheet, se eu não tenho problema com a eletrônica, com a programação, eu olho um gráfico desse, eu olho o datasheet e falo, semana que vem está pronto. Entenderam a ideia? Se eu tenho mais dificuldade, mês que vem está pronto. Tudo bem? Mas aí é só trocar o LCD por um gráfico. E o gráfico hoje tem muito espaço no mercado. Mas não para por aqui, porque isso aqui já está fora de uso. Né? Está totalmente fora de uso. O que está em uso agora, pessoal? Alguém pode me dizer? As telas semelhantes ao celular. Exatamente. Essa aqui eu comprei ano passado, né? Ainda não fiz nenhum projeto com essa aqui, ó. Mas eu comprei uma de 7 segmento Touch. 7 polegadas TFT Touch. Isso aqui é para você fazer analisadores. É tema das nossas próximas aulas aí. Não sei se é a semana que vem já. O que são analisadores? São equipamentos muito caros. E aí eu posso colocar uma tela dessa. Uma tela dessa custa R$300, R$500. Só a tela. Então o equipamento eu vou vender por 3 mil. Entendeu? Porque tem toda a engenharia por trás. Quer ganhar dinheiro? Coloca uma tela dessa e vende um produto que o mercado queira. Obviamente, se fizer algo só para você, não serve, né? Olha aqui as informações técnicas. Eu gosto disso. Ó. Informações técnicas. 7 polegadas, touchscreen. Backlight LED. Resolução de 800 por 400. Também eu vou ter que aprender a trabalhar com pixels, né? Pensa, você vai colocar um Arduino acionando isso aqui, você vai colocar um microcontrolador. Você não vai colocar um computador acionando. É diferente. Você tem que fazer o drive. Não tem o drive pronto. Senão, se você usar com um drive pronto, provavelmente você está pagando para alguém fazer boa parte do teu projeto. O teu lucro cai. O teu projeto vai ficar mais caro. Você talvez não consiga competir com um produto que esteja importado com taxa de 60% de importação da China. Por quê? Porque você está usando algo pronto. Não soube desenvolver, né? Ele tem um software de programação, um cloud, ou seja, praticamente é bem fácil de fazer. Ele tem uma CPU interna, ele tem memória interna flash. Olha, ele tem comunicação serial, ou seja, você vai falar o que vai mostrar no display através de um canal de comunicação serial. Quem aí já fez algum projeto que usou 485 ou 422, que o protocolo é a mesma? Só muda que o 422 é full duplex e o 485 é half duplex. Quem aí fez? Quem está fazendo redes industriais agora? Levanta a mão. Observe que agora as matérias, no final do curso, as matérias têm que conversar. Vocês que estão fazendo redes industriais, agora tenta fazer o uso delas. Ou seja, se você está percebendo lá que o Fieldbus usa o 485 ou o 422, cara, como que é o drive físico dela? Como que é a camada física da rede? Quais os componentes que eu tenho que colocar na placa para funcionar? O que é a RS-232? Ela morreu ou não morreu? O USB matou ou não matou? Praticamente matou. Mas o que é? Observa que esse equipamento relativamente novo e moderno está sendo vendido e ainda aceita RS-232, que é baratinha, tá? É uma comunicação barata e fácil de fazer, fácil de implementar. Uma das primeiras comunicações seriais que existiu entre periféricos, entre um dispositivo e outro. Então, se você sabe como funciona uma porta Ethernet, vai programar pela porta Ethernet. Se você quer USB, vai programar para USB. Ele permite gravar em SD card alguma coisa, né? E assim por diante. Olha só quanta tecnologia embarcada neste pequeno display. 7 polegadas. Eu quero usar isso no meu TCC, professor. Por que não? Você vai ter a possibilidade de entrar no mercado de trabalho falando que fez a programação de um IHM. E esse aqui é um IHM completo, porque ele é touch, ele é input e output. Tudo bem?
Eu vou comentar um outro detalhe, pessoal, que talvez vocês não saibam. A Universidade Federal de Goiás, na sua opinião, eu quero que alguém se manifeste, que tenha coragem. É um bom curso de engenharia elétrica ou um curso mediano, medíocre, comparado com o nível Brasil? Alguém fala aí, sua opinião. Quem viu no guia de estudante quando estava escolhendo o curso que estava fazendo e etc e tal. Como é que está lá a Universidade Federal de Goiás? Professor, eu não cheguei a ver, mas eu imagino que esteja bem abaixo da média do país. Sim, e ele está bem abaixo da média do país. Parabéns. Eu lecionei, meu primeiro emprego de professor foi na Unopar, no curso de Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica da Unopar, lá no Paraná. A Unopar foi vendida, a Unopar tinha um projeto que explodiu em Alcântara, por exemplo. 3 alunos meus estavam lá em Alcântara quando explodiu. Por que eles não morreram? Um deles estava de bermuda e não podia entrar. E aí eles ficaram de fora e quando explodiu, eles assistiram de longe. Ok? No lançamento do nosso foguete. Então, a gente tinha um projeto, a gente estava na pior universidade pública, particular, que tinha de engenharia, mas nós estávamos com tecnologia de ponta lançando um foguete. Você está entendendo o que eu quero dizer? Depende da universidade? Não. E é por isso que eu citei a Universidade Federal de Goiás. Dali da Universidade Federal de Goiás saiu um engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica e a primeira coisa que ele fez, talvez tenha sido o TCC dele, tá? Ele fez um celular. Um celular que lia o cartão SIM e dava para fazer a ligação. Então ele comprou os componentes e fez todo o firmware do celular. Ele fez o iPhone dele, usando touch, tudo. Então ele fez 2 celulares, um para ele e um para alguém. E ele implementou no celular dele uma criptografia, ou seja, ele usava a rede de celular, mas o dado que era transmitido não era um dado aberto, era um dado criptografado. E só conseguia falar usando a criptografia, né? Se poderia desativar ou não, um outro celular feito por ele, porque tinha também o firmware que conseguiria traduzir a criptografia dele. Muito bem. E aí ele foi trabalhar em Brasília, numa empresa que fazia tecnologia para a inteligência nacional. Ou seja, o governo é que comprava. E o que o governo estava comprando? Criptografia para telefones de embaixadas no mundo. E então eles fizeram a instalação de um telefone lá nos Estados Unidos, na embaixada dos Estados Unidos, em várias embaixadas, usando a tecnologia que ele inventou de criptografia. No dia que instalou lá na embaixada dos Estados Unidos, às 10 horas da manhã do dia que instalou, entrou na embaixada americana do Brasil, ou seja, a embaixada brasileira nos Estados Unidos, não sei como fala corretamente, desculpe-me, entrou armado um pessoal do exército americano. Eles entraram armados na embaixada, foram direto para a sala, apontaram para o aparelho de telefone e falaram: se vocês quiserem continuar com essa embaixada aqui no nosso país, vocês têm que desativar esse equipamento. O que você conclui aí do seu lado? Diga, alguém quer dizer o que você entendeu disso? Ninguém entendeu nada? Tipo assim, o Estado americano, então, estava tendo informação aos dados que entraram e saíram da embaixada? Alguma coisa assim? Os Estados Unidos, é uma conclusão minha, todas as embaixadas que tem nos Estados Unidos são monitoradas e grampeadas. Entendeu? Entendi. E esse engenheiro que saiu da Universidade Federal de Goiás criou uma tecnologia que teve que fazer o exército americano invadir a embaixada brasileira e falar: tira, porque vocês não podem conversar sem a gente saber sobre o quê. Entendeu a ideia? Isso é fato verídico, contado por alguém que trabalhava nessa empresa. Quando eu estive fazendo um curso em Brasília, eu conheci uma pessoa que comentou isso aí. Eu não conheço esse engenheiro, mas ele falou que esse cara era um gênio e ele formou-se na Federal de Goiás. Não importa onde você está estudando, importa quanto que você estuda. Você está entendendo? Então, se você não tem tempo para estudar, você não devia ser estudante, né? E aí é um problema. Mas como que eu crio tempo? Dorme menos? Seja mais eficiente com o seu tempo? Para de perder tempo, redes sociais, né? E assim por diante. Qualquer pessoa que fale que não tem o tempo,
eu não tenho tempo para fazer isso, porque eu quero fazer com o meu tempo outra coisa. Não é verdade que eu não tenho tempo. Isso não é importante para mim. Então, olha só de onde saiu um cara que assustou o exército americano. E aí, o que o Brasil fez para manter a política? Desinstalou o telefone criptografado. Desinstalou da embaixada. Tirou da tomada. Tá? Né? Obedece quem tem juízo, não é isso? E manda quem pode. Muito bem. Então, o que eu tinha para falar de apresentação de dados era isso. Quem quiser discutir alguma outra coisa a mais, pode abrir o canal aí de comunicação e a gente continua. Senão, eu vou encerrar a gravação. E acho que a aula de hoje, apesar de ter saído do foco, deixou bem claro o papel de cada um aí. Nós temos que estudar. E se você for fazer realmente a engenharia para ser engenheiro, tá faltando um pouco da contraparte aí. Comprar um livro bom, né? Livro bom, não adianta comprar livro só para comprar. O livro bom, ele é mais caro, né? Quem tem o Ogata aí, tá fazendo controle e tá lendo e estudando pelo Ogata. Cara, o Ogata é caríssimo. Tem que juntar aí uns meses para pagar o Ogata, né? E por que eu tô falando isso? Cara, se você comprar, se você investir em livro, o retorno é certo. Qualquer outro investimento, o retorno não é certo. O livro não tem erro. Principalmente os livros de ponta, os livros mais caros, né? Que realmente trazem informações aí para vocês. Mais alguma coisa? Alguém quer comentar mais? O professor, escreve no chat o nome dos livros, por favor. O Totti, você não conhece? Não conheço, professor. Aqui, ó. Eu vou pegar, vou fazer melhor. Eu vou pesquisar, né? O Ogata, você conhece? Porque ele está na ementa de cada livro, né? De cada... Aqui, ó, sistemas digitais. Eu vou colocar um link de um site, não estou fazendo propaganda, tá? Nem sei se é o preço mais barato. Foi o primeiro que apareceu no Google. Tudo bem? Mas lá você tem a edição número 12. Inclusive, eu estou com a 9 aqui em casa. Está bem desatualizado já, né? A edição número 12. E se você olhar nesse site, quem puder acompanhar com esse site aí, eu vou falar, ó, capítulo 1, conceito introdutório. Capítulo 2, numeração e códigos. Aqui você aprende ASCII. Aqui você aprende Gray. Capítulo 3, descrevendo circuitos lógicos. Capítulo 4, combinacionais, ou seja, praticamente mapa K. Capítulo 5, sequenciais, flip-flops, contadores, começando com contadores. E aí, olha só, vocês falaram para mim que o que vocês viram era do capítulo 1 ao capítulo 5. Entenderam a ideia? Vocês viram metade do conteúdo. Presta bastante atenção nesse detalhe. Vocês viram metade do conteúdo. Capítulo 6, aritmética digital. Aquilo que a gente precisa para resolver o problema do processamento digital aqui, sem ser microcontrolado. Capítulo 7, contadores, registradores, para preparar você para microcontrolador. Capítulo 8, famílias lógicas, entender a diferença de um HS para um HC, para um MOSFET, um TTL, o que muda? Corrente de entrada, fan-in, fan-out, o que é um componente eletrônico? Entendendo as famílias lógicas. Ou seja, isso aqui é muita teoria, o capítulo 8 é pesado, é aquele que eu mais tive dificuldade, porque eu sou muito de números, de prática e de lógica. Aquilo ali é informação, aquilo ali é decoreba, definição, você tem que saber para poder escolher corretamente o que você precisa. Inclusive, é aqui no capítulo 8 que nós tivemos um prejuízo em 2.000 placas quando eu trabalhava na indústria, em que o cara comprou uma porta-note diferente da que eu especifiquei, porque estava mais barata. Não funcionou nada. E o técnico teve que soldar lá as 2.000 placas, um pull-up em cada pino da porta-note. Olha que problema que foi. Capítulo 9, circuitos lógicos MSI. Aí é MSI, para quem não sabe, é M de Medium Scale Integration, ou seja, é um CI já de escala média, né? Ou seja, o componente está ficando mais denso, tem muito transistor ali dentro. Capítulo 10, projetos, né? HDL, eu fiz um curso de optativa numa faculdade que chamava VHDL, é a linguagem de fazer CI, ou seja, se você fosse para fora do Brasil, porque aqui no Brasil acho que tem uma fábrica só no interior de São Paulo, e fosse para fora do Brasil para trabalhar numa empresa que faz chip, você precisa desse conhecimento que está no capítulo 10, ok?
Capítulo 11, interface para o mundo analógico. Ou seja, é aqui que você deveria ter aprendido analógico, digital, digital, analógico, tá? E todo o conceito por trás, não é só aprender a usar. Todo o conceito, entendimento sobre quantificação, sobre amostragem. Finalmente, para concluir, memória. Memória não é parte do microcontrolador, como a gente fez no nosso curso, mas ela faz parte da segunda etapa de digitais. Porque memória e registradores são digitais. E arquitetura de dispositivos lógicos programáveis, que são antes de um microcontrolador. Ou seja, você tem alguns dispositivos já programáveis, que faz uma tarefa repetida e simples. DSP, por exemplo. Né? Dispositivo de sinal programável. Ou seja, eu não sei a tradução. Meu problema é o inglês e também que muito tempo. Isso aqui, o DSP, o último que eu usei e que eu programei, que eu usei, porque ele vem pronto. Foi em 2002, quando eu fiz o leitor biométrico, o primeiro leitor biométrico nacional. Eu usei um DSP da Siemens para fazer a leitura da impressão digital, tá ok? Então, você tem que aprender essas coisas, pessoal. Por quê? Porque isso aqui é a base da parte da eletrônica do curso. Essa aqui é a base. Se você entendeu bem isso aqui, tudo o resto fica mais fácil. Se você não aprendeu isso aqui, tudo parece chinês, né? Não consigo entender nada dos caracteres que estão sendo mostrados aí. Então, esse é o primeiro livro aí. O do Ogata, você viu no semestre passado, né? É só digitar Ogata, né? O controle. Se você procurar controle clássico, você já chega no Ogata. Não vou nem colocar aí. Já está de bom tamanho ou não? Mas esse livro aí é o principal, né? E o Toth, né? Com 2 Cs, Toth. Ronald Toth. Ele é o mais famoso escritor de sistemas digitais. Aí esse livro aqui, ele é grosso para dedéu. Olha lá, ó. Eu falei 400 páginas? Não. 1000 páginas. Metade do livro ou mais são exercícios, tá? Metade do livro ou mais são exercícios. É muito prático. Esse livro aqui, você tendo esse livro aqui, você fala, não precisa de professor. Ele é muito bem explicado. Muito bem explicado. É só fazer na sequência. Tá tudo certo. Obviamente, 1000 páginas e com muito exercício. É um livro para você estudar durante 1 ano. Não é um livro para você ler no final de semana, tá? Não adianta ler o livro, você tem que estudar o livro. O que é estudar? Fazer os exercícios, né? Você lê um capítulo e faz os exercícios. Precisa fazer todos os exercícios? Não. São exercícios repetitivos para aumentar a sua capacidade de resolver problema. Mas os diferentes tipos de exercícios tem que fazer um de cada, pelo menos. E se você teve dificuldade, faz 2, faz 3. E aí você aprende. A sua pergunta foi muito legal. Eu gosto de ver um aluno interessado. Eu gosto de ver o aluno que quer realmente estudar. O investimento aqui, ó, tá barato, tá? Eu paguei mais caro na minha versão edição antiga. Então, tá barato assim, perto do que eu paguei, né? As coisas vão ficando mais baratas quando vão ficando velhas, sei lá. Mas menos de R$200 esse livro, só fazer a conta por página aí, tá barato, tá? Tá barato mesmo. É esse. Esse é o livro que todo engenheiro na área de elétrica tem que ter. E olha que eu falando elétrica. Por quê? Porque tem a eletrônica toda num livro só. Existem outros mais baratos e mais... que tem a eletrônica 1 e a eletrônica 2. Sim, eles pegam um capítulo aqui e dividem. Até contadores, eletrônica 1. E os últimos, eletrônica 2. Pode fazer assim? Pode, mas esse é o melhor livro e é um só. Você compra um livro com a mesma metodologia, ele resolve todos os problemas, tá? Então, uma coisa que a gente vai tentar mudar é colocar sistemas digitais ou uma carga horária maior ou quebrar em 2 disciplinas, digitais 1 e digitais 2, para que o conteúdo seja dado, né? Todo esse conteúdo seja dado. E aí vai ser outro nível de formação. Muito bem. Alguma pergunta mais? Professor, esse livro do Toth aí que você falou, ele diz respeito só à parte de eletrônica analógica ou eletrônica digital? Do nosso só sistemas digitais. Ah, tá. Sistemas digitais. Tá. Aí você teria que procurar, vou pegar aqui o Malvino. Malvino é o outro, né? Só que para analógico, tá? Certo. Se puder mandar aí no chat.
Aqui, ó. Vou pegar um outro link. Esse aqui agora foi em outra loja. É mais barato, tá? Só que o Malvino, ele costuma ter o volume 1 e 2, então ele é mais caro, entendeu? Esse link é do volume 2, mas obviamente você tendo o volume 2, você pode pegar o volume 1, né? Normalmente os próprios sites já sugerem comprar os dois juntos, tá? Aí, se você quer eletrônica como um todo, você tem o Malvino, tá bom? Muito bom também, muito bem explicado. Inclusive, olha lá, ó, nesse mesmo site aí, se você pegar os dois saem por R$336 praticamente. Não sei se está barato ou caro, tá? Façam pesquisa aí. Eu sou contra a pirataria, eu acho que uma coisa que você pode fazer é comprar livros, não usar PDF pirata daí, etc e tal. Eu não sei, eu sou totalmente contra. Quem resolve aí, mas é vocês que vão saber aí o que vocês querem para a vida aí. Coloque sempre no lugar do outro. Você escreveu um livro, né? Um dia você pode vir a ser escritor, por que não? Tudo depende do que você quer fazer. Então, eu sou contra. Você tem que comprar o volume 1. Quando você terminar de estudar, você compra o volume 2. Quando você terminar de estudar, você compra os digitais. Eu sugiro eletrônica do Malvino antes. Se você quer aprender bem mesmo, o Malvino pode vir antes. Sendo que o Totti dá uma abordagem em que ele explica a parte que ele precisa da eletrônica, tá? Por isso que o livro é muito bom. Então, assim, ele não explica tudo, mas ele te dá uma boa ideia de por que funciona e como funciona, tá? Beleza, professor, valeu. É isso. E aí, gostou de uma disciplina, pessoal? Eu vou trabalhar com isso, eu me identifiquei com isso, livros daquela área. Não se importe com o professor, livros daquela área, tá? E aí você vai poder evoluir sem a necessidade de um tutor, obrigatoriamente. Além do que, né? Qual que é a média de livros lidos por um brasileiro hoje? Quem sabe aí? Um brasileiro lê, em média, por ano, 0,7 livros. Por ano. Em média. E você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quase nenhum brasileiro lê um livro por ano. E que alguns leem 2, 3 para salvar essa média. Entendeu? Quantos livros você leu nos últimos 12 meses? Isso aí também mostra o quanto você está interessado em aprender, sendo estudante. Todo mundo que vai ter sucesso na vida é porque lê mais do que a média, tá? Essa média brasileira, ela é ridícula e isso faz o povo ficar um pouco atrasado em relação ao resto do mundo, em termos de conhecimento geral. E eu não estou falando nem livro técnico, estou falando livro. Então, fica a dica aí. Vou encerrar a gravação, a aula de hoje ficou muito longa, peço desculpas aí, mas acho que foi uma aula proveitosa, mais do que eu esperava, porque a gente não ficou só num foco. Espero que vocês comecem a fazer projetos usando displays, ok? Conseguir entregar resultados visuais para os seus, entre aspas, clientes. Encerro a gravação, agradeço a atenção de todos. Quem ainda quiser conversar um pouco mais, ficaremos em off para a aula não ficar tão longa. Obrigado, até a próxima semana que vem. Lembrando que semana que vem vai ter sábado também. Então, vão com Deus e até lá.